Como foi anunciado, vamos falar sobre a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Vamos primeiro fazer vou dar uma passagem pela história. Ao longo da história, a mulher sempre foi dominada pelo homem e teve seus direitos muito limitados. Como a nossa análise é fundamentada no campo religioso, iniciaremos nosso trabalho com base em referências na Bíblia, como veremos a seguir. E nós vamos ver lá, na Bíblia, a purificação da mulher após o parto. A purificação da mulher após o parto. Vejam bem o que está escrito lá no capítulo 12 do livro Levítico. É um dos livros do Velho Testamento. Diz o seguinte, eu vou repetir aqui as palavras conforme está lá, do jeitinho. Se uma mulher conceber e tiver um filho varão, quer dizer, um homem, será imunda por 7 dias. Depois, ficará ela 33 dias do sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Ora, você veja aí que a mulher simplesmente, porque deu a luz, porque deu oportunidade a uma outra criatura de vir à Terra, conforme a nossa visão espírita, não é? Ficaria impura por 33 dias. Mas, se tiver uma fêmea, estou lendo exatamente igual está no Velho Testamento. Se tiver uma fêmea, ficará imunda 2 semanas. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Ora, a infeliz, se desse à luz a um homem, a um filho homem, ficaria 33 dias. Se desse à luz a uma mulher, ficaria 66 dias. Né? Nesse período, ela não toca nada sagrado, etc. Né? Ela fica mesmo numa verdadeira quarentena, para nós usarmos aí um termo que está muito usado hoje. Agora, no mesmo livro, nós vamos ver a prova da mulher suspeita de adultério. Quer dizer, se o homem cismar que a mulher o traiu, ele pode levá-la. Vejam bem, está lá escrito assim. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Quer dizer, se ele cismar que a mulher o traiu, ele vai tomar as seguintes medidas. Então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote. Então vejam bem, entendam bem. Ele desconfiou que a mulher o traiu, ele leva a mulher ao sacerdote. E juntamente trará sua oferta por ela. É uma oferta de manjar, que ela tem de levar essa oferta. E depois ele fala uma porção de coisa aí que não é relevante nós falarmos agora. Mas depois ele diz, e o sacerdote apresentará a mulher diante do Senhor. E, juntamente, descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta dos manjares de ciúmes. É um manjar que ela tem de preparar. Está até escrito lá como é que prepara, com 16 éfas, é uma medida deles lá, de farinha, e não porá azeite nele, porque é um manjar de ciúmes. Tem todas essas coisas para
exatamente, parece que para diminuir a mulher. Então, o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor. E a oferta memorativa dos manjares, que ele porá a oferta sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. Essa água amarga, meus irmãos, ela é produzida ali, preparada pelo sacerdote, da seguinte forma. Ele pega a água, daquela água que fica na pia batismal. Claro que deve ter sido muita larva ali, né, etc. E tal. Ele pega aquela água e junta pó do chão do santuário. Ele dá uma varridinha ali no santuário e junta aquele pó do chão, coloca nessa água, num vaso de barro, como está lá no Novo Testamento, e prepara aquela bebida para a mulher. É a chamada bebida amaldiçoante. E a oferta memorativa dos manjares, ela conserva a oferta nas mãos, ali diante do sacerdote. E o sacerdote descobre a cabeça da mulher. Isso no Oriente, calcula, até os dias de hoje, há países lá em que a mulher não pode sair fora do ambiente familiar com a cabeça descoberta, vocês calculem naquela época. Mas ali, diante do homem, do sacerdote, o sacerdote descobria a cabeça da mulher. E dava água para ela beber. Dava tal água amarga, amaldiçoante. E que diz lá no texto que a água entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Quer dizer, é muito difícil que uma criatura que tome uma água suja daquela, toda contaminada, ainda misturada com poeira do chão, que ela não vai ter um problema de saúde, possivelmente até um problema intestinal sério. Então diz lá que se as suas coxas descaírem, quer dizer, se ela ficar com as pernas brambas, e o seu ventre se inchar, é porque ela é culpada. Então ela será por maldição no meio do povo. Veja que prova terrível a que uma mulher poderia ser submetida simplesmente porque o marido desconfiou dela. Está lá escrito no capítulo 12, em número, no capítulo 5º. Capítulo 12 é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Essa é a lei dos ciúmes. Quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminada. Está no livro de Números, no Velho Testamento, na Bíblia, capítulo 5º. Então, nós vemos que a mulher era tratada como propriedade absoluta do homem. O homem dispunha dela, porque era só desconfiar que ela o tinha traído, ele a levava para essa prova e raramente podia sair uma criatura sem ter um problema sério tomando essa bebida ruim. Além da humilhação que ela sofria, né? Primeiro, por estar sendo apresentada como adúltera diante do homem, do sacerdote descobrir a cabeça e etc., e dar aquela bebida estranha para ela. Então, e há outras passagens lá, né? Outras passagens muito interessantes lá, né? Porque diz o seguinte, né, que também na lei tinha pena contra o homem. Está escrito lá. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerão o adúltero e a adúltera. Vejam bem, está registrado no Levítico, no capítulo 20. Quero que vocês lembrem bem, porque daqui a pouco nós vamos fazer referência a isso de novo. O homem que houver adulterado
com a mulher de outro, morrerão o adúltero e a adúltera. Então, nós lembramos que, diante dessa legislação tão severa, tão brutal, foi quando veio Jesus. E Jesus teve de enfrentar essa situação de domínio absoluto do homem em relação à mulher. Quando ele defendeu a adúltera, falando à consciência daqueles que estavam ali prontos a apedrejá-la até a morte. Olha o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Manda a lei de Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Ora, vejam bem, está no Novo Testamento, isso existiu diante de Jesus. Ora, a mulher estava adulterando. Se estava adulterando com o homem. E o homem? Seria de se perguntar, cadê o homem? Por isso que nós falamos agora há pouco, quem aplicava a lei era o homem, né? E lá no capítulo 12 está escrito lá, no capítulo 20, morrerão o adúltero e a adúltera. Mas ali, para Jesus, levaram só a mulher. Arrastaram a mulher, jogaram ela no chão lá, e disseram, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Porque se ele falasse, perdoa-te, você está contra a lei de Moisés. Se ele falasse, então prossiga o apedrejamento, mas o senhor não veio ensinar o perdão? Vejam, só Jesus para tirar, para sair, né, de uma cilada dessa, né, de uma situação dessa. E os homens já estavam preparados para a execução, portando pedras que seriam atiradas sobre a mulher. Quando o mestre proferiu a célebre sentença, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eu me lembro de um filme que eu assisti quando estava começando o Cinemascope chamado, né? Isso tem uns mais de 40 anos, 50 anos atrás, quando começou o cinema com essa tela grande e tal. Um dos primeiros filmes que surgiu foi um filme chamado Jesus. Se vocês procurarem aí na internet, vão encontrar. Jesus, não é esse que surgiu agora há pouco, uns 5, 6 anos atrás, agora, que é um verdadeiro espetáculo de sangue, não, produzido por aquele, um ator lá de Mel Gibson. Esse homem parece que até tem um distúrbio mental. Não, não é esse, é um filme antigo, de uns 40, 50 anos atrás. Logo que começou o Cinemascope, o cinema é chamado Jesus. O filme era estrelado por Jeffrey Hunter. Era um grandalhão que fazia papel de cowboy. Então, ele ali, parece que foi até um desrespeito a Jesus, botar um homem daquele e fazer o papel de Jesus. Porque ele parecia mais um cowboy com um roupão de banho do que um apóstolo, um homem de Deus, como era chamado, um profeta. E ele, então, quando trouxeram a mulher, o desafiaram, dizendo, essa mulher foi apanhada em pecado e tal, tu o que dizes? Ele passou a mulher para trás, botou o braço na frente dela, assim, protegendo-a com o seu corpo, e então proferiu essa sentença, desafiando a turba. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E um homem musculoso estava com uma pedra, tamanho de uma laranja, na mão, pronto para jogar na mulher. Ele rodou o braço para jogar mesmo, quando surgiu um outro braço tão forte quanto o dele, travou
o braço dele, foi aquela queda de braço, até que ele jogou a pedra no chão. Quando ele jogou a pedra no chão, os outros também jogaram e foram embora. Ora, isso aí, no final do filme, saiu todo mundo chorando. Eu fui sozinho no cinema esse dia, coisa raríssima na minha vida, não tinha com quem comentar a minha revolta. Fiquei revoltado, profundamente revoltado. Porque quem fez aquele filme queria diminuir a figura de Jesus. Porque a palavra de Jesus não valeu nada para aquele homem musculoso que estava pronto, já estava rodando o braço para atirar a pedra em cima da mulher. E se ele atirasse primeiro, ninguém mais salvava a mulher. Quando um outro braço tão forte travou o braço dele. Quer dizer, é uma mensagem mostrando que a palavra de Jesus estava abaixo do poder muscular daquele homem. Porque se atirasse uma pedra, ninguém mais seguraria a multidão. Aí todos foram jogando as pedras e foram embora. Para variar, no fim, Jesus foi crucificado, morreu, e o povo todo saiu chorando do cinema. Ninguém analisou essa passagem. Que foi feito, esse filme foi feito exatamente por pessoas que queriam diminuir a figura de Jesus. E era ali uma ótima oportunidade. Mas Jesus sempre teve um apreço pela mulher. São muitas as referências à presença e atuação das mulheres no grupo que seguia Jesus. E diz lá no Novo Testamento, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Assim, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí o evangelista relata Maria, chamada Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susanas, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Eu chamo a atenção, minhas irmãs e meus irmãos, para o fato de Lucas parecer querer justificar a presença de mulheres no grupo de Jesus. Olha o que ele diz. Que o serviam com suas fazendas. O que vale dizer? Que elas não estavam lá como pares, como participantes do grupo, mas sim como servidoras. Eu, brincando até, digo assim, para lavar roupa e fazer comida. Porque, na verdade, essa dominação do homem em relação à mulher era muito profunda. Mesmo os discípulos que eram mais espiritualizados, conviviam com Jesus, mas eles não conseguiam, de repente, se libertar dessa discriminação, desse espírito de discriminação vivenciado pelos homens na Palestina, naquele tempo. Mas Jesus não discriminava ninguém. Jesus amparava, curava, atendia a todos com a mesma distinção. As mulheres, apesar da restrição que a própria sociedade lhes impunha, não se sentiam inibidas de se aproximarem de Jesus. Você vê que as mulheres sentiam em Jesus, assim, uma receptividade, que muitas vezes elas não sentiam nem nos maridos, nem nos irmãos, nos companheiros, que a mulher era discriminada mesmo, conforme nós tentamos mostrar aí atrás. Mas elas não se sentiam inibidas de se aproximarem de Jesus. Olha o que diz o texto de Mateus, lá no capítulo 9. E eis que uma mulher já havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo,
Se eu somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Tem até uma passagem noutra, isso aí é em Mateus, do capítulo 9, os versículos 20 a 22. Mas tem outra passagem, eu não me lembro aqui, que Jesus falou primeiro a ela. Quem me perguntou para os discípulos, quem me tocou? E os discípulos estranharam a pergunta. Mestre, a multidão te comprime e tu perguntas quem te tocou? Ele disse, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha que capacidade de Jesus de diferenciar até o toque que aquelas pessoas davam, o contato com ele. Quando essa mulher se aproximou dele, cheia de fé, pensando que se tocasse a roupa dele, ela ficaria curada, como ela realmente ficou, Jesus sentiu a vibração superior dela. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Está no Evangelho de Mateus. Mas apesar das restrições impostas pelos homens, as mulheres se sentiam inclinadas a se aproximarem do Mestre, pois eram recebidas com respeito e carinho. Diz lá o texto evangélico de Mateus. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando estava sentado à mesa. Ela quis perfumar Jesus, né? E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Pois esse unguento poderia se vender por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Olha Jesus defendendo a mulher de novo. Pois praticou uma boa ação comigo. Porquanto tendes convosco os pobres, mas não a mim, a vez de ter sempre. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Quando Jesus foi crucificado, as mulheres, sem poderem agir, elas não podiam agir, quem eram as mulheres? Corajosamente testemunharam a crucifixão, conforme o relato de Marcos. O apóstolo Marcos relata. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. As mulheres olhando de longe, porque os homens sumiram. Entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Você vê que o evangelista Marcos ainda põe que o serviam, quer dizer, tentando de alguma forma justificar a presença da mulher. No desenrolar do drama do Gólgota, as mulheres apareceram mais do que os homens. Não tenhamos dúvida. Os homens sumiram. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem lá ao túmulo, né, para ungir o corpo de Jesus, aí, lá fazer uma limpeza e tal. Né? E no domingo apareceu lá a primeira Madalena. E aí Marcos ainda diz, da qual Jesus tinha expulsado os demônios. A aparição de Jesus a Madalena foi tão marcante a ponto de ser relatada pelos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas marcaram. Diz lá, e no primeiro dia da semana, Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro retirada. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados,
onde jazera o corpo de Jesus. O corpo de Jesus já não estava mais lá. Um à cabeceira e outro aos pés. Porque o túmulo, aquele túmulo que fora destinado a Jesus, eu não digo o túmulo de Jesus, porque Jesus não ficou enterrado. Ele desmaterializou o corpo e começou a aparecer apenas com seu corpo espiritual. Conforme a doutrina espírita explica isso, nós já fizemos até palestras sobre isso. Só com o corpo espiritual. Mas esses espíritos que estavam lá disseram a Madalena: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Porque ela pensou que tivessem pegado o cadáver de Jesus e levado. Na verdade, Jesus havia desmaterializado o corpo dele. Ele só aparecia com o corpo espiritual, com o seu corpo espiritual, o corpo que todos nós temos. No momento, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, que vai ficar conosco depois que o corpo físico morrer. O que vai morrer é o corpo físico, né? E então os espíritos que estavam lá, os chamados anjos, disseram a ela: mulher, por que choras? E ela disse a ele: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ora, só por aí a gente vê que Jesus estava com o corpo espiritual, não estava com o corpo físico. Porque se ele tivesse ressuscitado o corpo físico dele, o corpo físico estaria sangrando, estaria todo ferido, machucado e etc. E ele não, ali ele estava perfeitinho, a ponto dela pensar que fosse o jardineiro. Que havia um homem, um jardineiro, que cuidava do jardim ali, porque o túmulo onde seria o túmulo de Jesus era um jardim. E tinha um cuidador ali, um zelador. E ela pensou que fosse. Mas quando ele falou com ela, Maria, ela reconheceu a voz e disse, Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus perguntou a ela, por que choras? Quem buscas? E ela pensando ainda que era antes dela reconhecer, ela pensava que era o jardineiro. Mas Jesus não disse a ela, vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. Jesus não quis comentar o fato, não. E Madalena saiu como louca, correndo, chegou lá para dizer onde que ela tinha visto Jesus, né, ressuscitado. Mas essa ressurreição que falam, nós temos até palestras sobre isso. Está muito claro lá no Novo Testamento, os teólogos é que mudaram isso. Está muito claro lá que Jesus apareceu com seu corpo espiritual. Ficou 40 dias na terra, aparecendo com seu corpo espiritual. Não mais se hospedou em casa de ninguém, nem mais fez refeições regulares. As outras mulheres chegaram depois ao local onde seria o túmulo de Jesus e conversaram com o espírito que lá estava. Chegaram depois, Madalena já tinha ido embora. Mas o espírito, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Paulo, apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala muito o que é ressurreição. Ressurreição em corpo espiritual. E lá no capítulo 15, no versículo 50, ele ainda condena a ressurreição carnal. Ele diz lá, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Eu não sei como é que os teólogos inventaram essa história da ressurreição da carne. Bem, a
É verdade que algumas mulheres dentre vós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Lucas também diz. Mas apesar das edificantes lições de Jesus, a mulher continuou a ser dominada, discriminada, explorada, até mesmo no seio das religiões cristãs, que se formaram a partir dos primeiros séculos. Vamos olhar, passar uma vista, minhas irmãs e meus irmãos, aí, nesse passado, nós vamos ver que a mulher sempre foi serva nas religiões cristãs. Assim se passaram os anos até no século XVIII. A mulher continuou sendo subalterna nas religiões. Ela tinha capacidade de entrar no templo, proceder à limpeza, engomar as toalhas, a vestimenta daqueles que promoviam os cultos, etc. e tal, mas ela não tinha papel ativo nenhum. Ela continuava sendo tratada como tratavam, um pouco melhor do que, um pouco pior até do que era tratada pelos discípulos de Jesus. Mas no final do século XVIII apareceu um movimento feminista, preparado por escritores, filósofos, na época da Revolução Francesa, mas logo foi caído no esquecimento. Quem quiser ler sobre isso, leia lá na enciclopédia Larousse, Delta Larousse, no verbete feminismo. Só em 1869 surge em Londres uma obra que sou a opinião pública, intitulada Sujeição das Mulheres. O autor é Stuart Mill. E essa obra é tida como a primeira denúncia sofrida pelas mulheres. Mas nem mesmo essa obra foi capaz de sensibilizar os meios religiosos. A mulher continuou a ser tratada como um ser subalterno, sem nenhuma atuação relevante no âmbito religioso. Continuava a ser explorada. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, não é para a gente falar mal de outra religião, não. É para nós verificarmos o quanto a mulher era discriminada. Nenhuma voz religiosa se levantava em favor da mulher, porque, conforme nós dissemos, as próprias religiões discriminavam a mulher. Agora, nos Estados Unidos, na cidade de Cotton, no dia 8 de março de 1857, morreram 129 mulheres num ataque incendiário da polícia que, incapacitada de retirar as grevistas do interior da fábrica onde trabalhavam, elas estavam reivindicando um tratamento justo, igualitário ao do homem. A polícia incendiou o local. A greve fora motivada pela reivindicação de uma redução de jornada de trabalho. Elas queriam ter um tratamento melhor. E não houve diálogo. Elas morreram lá queimadas. 129 mulheres no dia 8 de março de 1857. O 1857 é o ano que apareceu a primeira edição do Livro dos Espíritos. O tempo passou. Só em 1910, a ativista alemã Clara Zetkin, durante a segunda Conferência Anual de Mulheres, em Copenhague, conseguiu estabelecer o Dia da Mulher, que é comemorado até hoje, 8 de março, numa luta que se alonga até os dias atuais. Agora nós vamos ver o Espiritismo, como é que ficou nesse contexto.
O Livro dos Espíritos, nós sabemos que foi editado, a sua edição definitiva, essa que nós conhecemos, em 1860. Foi a primeira voz religiosa que se levantou em defesa dos direitos da mulher no meio cristão. Eu vou repetir. Foi a primeira voz religiosa que se levantou em defesa dos direitos da mulher no meio cristão. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum movimento, nenhuma obra que falasse nisso. Vejam bem, nós fizemos referência aqui a essa obra de Stuart Mill, e falamos que ela foi de 1869. Ela surgiu 9 anos depois de Allan Kardec publicar a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec, profundo conhecedor dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, no tocante ao acatamento e respeito à mulher, tratou do assunto com os espíritos superiores com os quais dialogou, fazendo uma pergunta cuja resposta seria desnecessária para o seu esclarecimento pessoal. Mas ele fez a pergunta aos espíritos com os quais ele dialogou na elaboração de O Livro dos Espíritos. Ele fez essa pergunta para que ela servisse de alertamento também para aqueles que detinham em suas mãos os poderes no âmbito religioso. Olha o que Kardec pergunta. Abre aspas. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta dos espíritos foi clara e concisa. Não outorgou a ambos a inteligência e do mal e a faculdade de progredir? Está no Livro dos Espíritos, no item 817. É uma pergunta. Nós dizemos itens porque nem todos os itens do Livro dos Espíritos são perguntas. Infelizmente, as nossas irmãs espíritas, muitas não conhecem essa posição de Kardec, nem sabem de cor, que deveriam saber o número dessa pergunta, 817. Abra, minha irmã, o Livro dos Espíritos e curve-se diante da sabedoria e da elevação espiritual de Kardec, esse missionário que Jesus nos mandou para desentranhar lá do Novo Testamento os seus ensinamentos, e principalmente no tocante aos direitos da mulher. O posicionamento espírita não agrada a muitos homens que se julgam superiores, principalmente no tocante à reencarnação, que nos ensina que nós somos espíritos imortais, podendo reencarnar como homem ou mulher, dependendo das nossas necessidades evolutivas. Aí entra uma parte que eu falo muito para os homens, principalmente para esses machões, machistas, impenitentes, né? Você está precisando voltar à Terra como mulher, para se educar espiritualmente, para você aprender a respeitar a mulher mãe, a mulher irmã, a mulher esposa. Mas muitos homens se recusam. Quando você fala que ele poderia ter se reencarnado como mulher, ele se arrepia. Se arrepia. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz, no exterior até, quando falando em Esperanto, quando eu faço palestras no movimento esperantista, fora do Brasil, falando em Esperanto, eu fiz na Dinamarca, uma palestra sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher segundo a doutrina espírita. Então, falei muito da reencarnação. Quando eu falei que o homem podia se reencarnar como mulher, então os europeus até
alguns se arrepiaram, né, etc. e tal. Então, eu defendi toda a tese da reencarnação lá diante deles, dependendo da nossa necessidade evolutiva. O Chico Xavier, por exemplo, não precisaria se reencarnar como mulher, porque ele tinha mais ternura do que muitas mulheres, um amor, um sentimento, uma sutileza. Né? Mas Kardec, então, fez essa pergunta. Diante da inferioridade em força física, Kardec pergunta aos espíritas, com os quais dialogou, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? É, porque tem uns homens que acham que é porque a mulher é mais fraca, pode dominá-la fisicamente. Sim, mas há muita mulher aí que é mais forte até do que muitos homens. Desgraçadamente, eu falo, desgraçadamente, há muitas mulheres aí que estão lutando, luta livre, etc., que é uma aberração, não é? Uma sociedade civilizada, uma sociedade cristianizada, não deveria dar oportunidade a aparecer uma coisa dessa. Mas, muitas vezes, são mulheres, são espíritos que habitaram muitas vezes corpos masculinos, que vêm como mulher e não se conformam muito em ser mãe, esposa, irmã, enfermeira, médica, etc. Professora, né? Grandes professoras, mulheres. Eu tive, no meu curso primário todo, só tive professoras mulheres, né? E no ginásio também, na universidade também. Né? A mulher tem facilidade para ensinar, para transmitir ensinamentos. Ela não sobe com tanta facilidade no banquinho de superioridade com que o homem sobe. Mas Kardec pergunta, então, diante da inferioridade de força física, Kardec pergunta aos espíritos com os quais dialogou, com que fim mais prática fisicamente do que o homem é a mulher? E a resposta dos espíritos é clara e concludente, para lhe determinar funções especiais. Especiais. Por quê? Nós vemos, é só você observar sem preconceito, a mulher é talhada para a maternidade, para a orientação do lar, para o encaminhamento das crianças, para os filhos, etc. Eventualmente pode ser médica, professora, etc. e tal, mas ela só vai levar para essas profissões que ela vai exercer, só vai levar contribuição boa. Porque uma médica, ela terá mais sensibilidade, pelo menos se espera, do que um médico homem diante do sofrimento, uma enfermeira, uma professora, né? Vai levar aquele instinto maternal para a sua sala de aula, para o seu consultório, para a sua enfermaria hospitalar, etc. E tal, né? Mas os espíritos respondem, para lhe determinar funções especiais. E aí Kardec ainda continua falando. Está no item 819 do Livro dos Espíritos. Mas, para maior esclarecimento, Kardec ainda insiste. Exatamente porque faz a pergunta que muitos homens faziam. Porque nós devemos notar, minhas irmãs e meus irmãos, que as perguntas de Kardec não são eminentemente pessoais. Ele tinha consciência da sua posição de codificador. Então, ele fez as perguntas de caráter mais geral possível. Então, ele pergunta, né, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A resposta dos espíritos é clara e não deixa dúvida. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Está lá no item 820.
Mas, ainda para que ficasse evidenciada a não superioridade do homem sobre a mulher, Kardec pergunta aos espíritos. É claro que ele fez, as perguntas não são só pessoais dele, ele fez as perguntas que outros também fariam. Ele pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto aquelas deferidas ao homem? Quer dizer, serão as tarefas desenvolvidas pelas mulheres aqui, terão o mesmo valor que as tarefas desenvolvidas pelos homens? Porque certamente ele pensou, os estadistas, os inventores, aí, etc. E a resposta dos espíritos foi clara e concisa. Sim, e maiores até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Está no Livro dos Espíritos, no item 821. O entendimento dessa resposta dos espíritos se dá perfeitamente quando é lembrada uma expressão muito usada no mundo. Antigamente, hoje quase não se usa essa expressão, mas eu me lembro dos meus tempos de criança e até na minha juventude, se usava, quando se via alguém muito bem colocado na vida, uma pessoa fina, educada, serena, tranquila. Quando alguém notava, uma pessoa falava assim, fulano teve berço. Fulano teve berço. O que quer dizer teve berço? Berço de ébano, de marfim, de cedro, de peroba, sucupira? Não. Teve berço quer dizer, teve alguém que, desde o tempo do seu berço, deu-lhe noções de dignidade, de sobriedade, de equilíbrio, de educação, de respeito. Era muito comum essa expressão, fulano teve berço. Então nós vemos a posição espírita. Mas só em 1869, nós já falamos sobre isso, nós vamos lembrar agora a data. Só em 1869, portanto, 9 anos depois de O Livro dos Espíritos, foi publicada em Londres aquela obra que nós falamos aí, Da Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill, que é tida como a obra que despertou a opinião pública para o assunto igualdade de direitos do homem e da mulher. Não, absolutamente não. 9 anos antes, Kardec levantou o assunto ao publicar o Livro dos Espíritos, com essas passagens que nós acabamos de falar aí. Apesar disso, muitas religiões cristãs, outras então nem se fala, mas nós estamos só discutindo no meio cristão. Muitas religiões cristãs ainda discriminam a mulher e tem efeitos, que essa discriminação tem efeitos negativos facilmente constatáveis, como se pode notar até mesmo no mundo científico. Porque essa discriminação da mulher levada a efeito pelas religiões tem efeito no mundo chamado laico, no mundo profano. Por quê? Porque a religião, o papel da religião é educar a humanidade. E se a religião não educa, há uma falha. E essa falha você vê que se reflete até no meio chamado laico. Por exemplo, muito poucas pessoas conhecem o nome da descobridora do rádio. Não estou falando rádio transmissão, não, do rádio 1. Muito pouca gente sabe até o seu nome pessoal dela.
todo mundo conhece como Madame Curie. Por quê? Porque ela foi publicado o nome do marido dela, ela é esposa do professor Curie, um francês. E ela, que era polonesa, foi conhecida não pelo seu nome pessoal, porque ela poderia ser chamada Maria Curie, por exemplo. Não, Madame Curie era o nome do marido. Então, minhas irmãs e meus irmãos, dentre as religiões cristãs que conheço, o Espiritismo é a única que reconhece a igualdade absoluta de direitos entre o homem e a mulher e oferece oportunidade de ocupação de todas as posições, tanto no campo doutrinário quanto no administrativo. Não tenhamos dúvida. No Brasil, a mulher só não foi até hoje presidente da Federação Espírita Brasileira, ou talvez por uma questão de oportunidade. Mas aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos aí muitas casas fundadas por mulheres, a partir da Casa Espírita. E lá, eu até brincando falo que é um matriarcado terrível, porque ao longo desses 60 e tantos anos que eu conheço a Casa Espírita, ou mais, eu só conheci 2 presidentes homens, são sempre mulheres. Agora, nós temos aqui o Grupo de Estudos Espíritas Garcia, foi fundado por Nair Moraes, uma mulher. A Casa do Caminho, fundada por Isabel Salomão de Campos, né? Também fundada e dirigida desde a sua fundação até hoje por uma mulher. O Espiritismo dá a igualdade absoluta de direitos do homem e a mulher. Não há absolutamente nenhuma restrição a que mulher ocupe qualquer posição, qualquer cargo, qualquer atribuição. Agora, nós devemos nos lembrar, para encerrar, e eu chamo a atenção das minhas irmãs, agora, a quem eu respeito profundamente. Cuidado, mulher. Em tuas mãos está grande parte do futuro da humanidade. Porque quando a mulher se degrada, a civilização periclita. Não tenhamos dúvida. A história está aí a nos contar isso. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos ajude a prosseguir. Muita